O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhes perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos, irmãs, é sempre louvado, né? É sempre bom louvar a Deus pelo dom da vida. E uma das coisas que mais faz Satanás perder força é quando nós temos um coração agradecido a Deus. Se você pensa, né, em afugentar Satanás da sua vida, basta você pôr na cabeça que os seus dias, desde a manhã até a noite, precisa ser um dia de louvor, de agradecimento. Ao contrário, né, se você quer realmente que Satanás se aproxime de você e tenha acesso, né, à sua vida, se você murmura, reclama, a insatisfação, porque o murmúrio é a consequência da insatisfação. Isso atrai as forças do mal, atrai a pessoa de Satanás e seus capangas, e faz com que a gente, durante o dia, se afaste cada vez mais de Deus. Sempre foi assim na história da salvação. Lá no início, no livro, se eu não me engano, do Deuteronômio, Deus fala para o povo: existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. A escolha é nossa, a sugestão de Deus é escolher a vida, mas a escolha quem faz é nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma escolha que nós temos que fazer. Como que nós vamos viver esse dia de hoje? Nós vamos viver agradecidos a Deus? Nós vamos viver louvando a Deus? Nós vamos viver glorificando a Deus? Ou nós vamos viver o dia de hoje murmurando, reclamando, insatisfeitos? É uma escolha. É cada um de nós que escolhe. O interessante é observar que o dia de hoje, ele pode ser extraordinário para mim,
e pode ser uma desgraça para você. Mas o que mudou no dia? Se o dia é o mesmo, sábado. Se o tempo é o mesmo. E muitas vezes até o lugar é o mesmo. O que mudou? É o comportamento, é a escolha que você fez. O que muda é a escolha que você faz. Enquanto alguém resolveu passar o dia louvando, bendizendo, glorificando a Deus, o outro resolveu passar o dia murmurando, reclamando. E aí que está a diferença de uma pessoa que escolhe ficar na presença de Deus, né? Permanecer na presença de Deus por meio do louvor, da gratidão, e a outra que escolheu ficar próximo do espírito do mal, né? Com o murmúrio, com a reclamação. Então a escolha é nossa, né? Sempre vai ser, e Deus também, como um Deus de liberdade, como um Deus que respeita a nossa decisão, ele talvez se entristeça, mas ele com certeza ele se entristece, mas também não vai te obrigar a fazer ou a tomar a decisão correta. A escolha é nossa. A sugestão é de Deus. Deus sugere. Escolhe passar o dia louvando a Deus. Escolhe passar o dia de bem com a vida. Escolhe passar o dia distribuindo esta misericórdia que você recebe dia e noite. Né? Dormindo, nós estamos dormindo, estamos sendo beneficiados pela misericórdia de Deus, que cuida de nós dormindo. Né? Fechou o olho, ninguém sabe o que acontece em volta mais. E Deus protege a gente dormindo. Né? Deus protege a gente dormindo. Então, é a misericórdia de Deus que não cansa de nos alcançar, a misericórdia de Deus que não cansa de nos atingir, a misericórdia de Deus que não cansa em nos visitar, até mesmo quando nós estamos dormindo. Né? E aí, por falta de entendimento, eu acredito que é mais por conta disso, né? Queria muito acreditar que é mais por conta disso. Por falta de entendimento, de não reconhecer que Deus é que cuida do ser humano quando dorme, eu já acordo mal-humorado, reclamando. Já acordo, né, birrento. Isso desagrada a Deus, meus irmãos. Eu garanto para você, isso não agrada a Deus. Né? Se você quiser continuar, beleza, não tem problema. Mas eu garanto para você que isso não agrada a Deus. Então nós estamos hoje, né, no último dia da 18ª semana do tempo comum, sábado, e hoje nós lemos o texto aqui, né, na primeira leitura, o texto do livro do Deuteronômio, aonde tem a primeira parte do Shema, um dos mandamentos lá dos judeus, dos israelitas depois judeus. Durante 3 horas do dia, todo judeu, né, todo israelita, na época de judeu, é obrigado a recitar 3 passagens bíblicas. Então, um exemplo. Durante o dia, 3 horas da tarde, aonde que estiver, pode estar no mato, no banheiro, pode estar no trabalho, pode estar namorando, pode estar fazendo o que for. Deu a hora, eles param, aonde que estiver, no meio da rua, no trânsito, de bicicleta, eles param e recitam essas 3 passagens bíblicas. Uma delas é essa aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9. A outra é Deuteronômio 11, de 13 a 21. E a outra, Números, capítulo 15, versículo de 37 a 41. É lei para eles. Então,
fazer memória é, de fato, um benefício para nós, né? Eles param durante o dia 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e ao anoitecer, e recita essas 3 passagens bíblicas como meio de lembrar, né, de quem é Deus e o que Ele quer que nós façamos. Então eu sempre dou um conselho para as pessoas, principalmente para quem está iniciando. Qual é o problema de quem está iniciando? O problema de quem está iniciando é sempre querer fazer mais do que precisa fazer no início. O problema maior é isso. Tem um ditado, né? Vai com muita sede no pote. Então, quem está iniciando precisa primeiro, e aqui tem uma dica muito importante para vocês, observar durante o dia quantas vezes eu penso em Deus. Pensar em Deus. Quantas vezes eu converso com Deus durante o dia? Você pode estar varrendo, conversando com Deus. Você pode estar fazendo comida, conversando com Deus. Pode estar tomando banho, conversando com Deus. Pode estar jogando bola e conversando com Deus. Tanto é verdade que existe a história que Dom Bosco sempre gostava de jogar bola com os meninos, né? E aí um dia alguém perguntou para ele, né? Porque todo mundo tinha como santo, e como de fato virou santo mesmo, né? Algumas pessoas passavam e viam ele jogando bola com os adolescentes, e na cabeça, assim, como é que um padre perde tempo jogando bola com esses meninos? E aí alguém perguntou para ele, perguntou assim: olha, Dom Bosco, vou fazer uma pergunta para o senhor. Se Jesus chegar agora, o que você vai fazer? Ele está jogando bola. Ele respondeu assim: eu continuo jogando bola. Se Jesus chegar agora, o que você vai fazer? Eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo pensando nele. O meu pensamento está voltado para ele. Também, por conta disso, Santa Teresinha diz, já disse para vocês várias vezes, a oração é um olhar para o horizonte. Por quê? Porque eu estou andando, eu olho para o horizonte e vejo aquela imagem maravilhosa que muitas vezes até os artistas pintam, né? Que a gente costuma tirar foto, aquela lua ou aquele sol que se põe ou que nasce, ou aquela lua que chega maravilhosa, a gente contempla aquilo e o nosso pensamento é levado a Deus, porque quem é que criou essas maravilhas e por que criou? Criou para que nós possamos realmente olhar para tudo isso e glorificar o seu nome. Não tem outro motivo. Mas aí, o que a maioria de nós faz? A hora que vê a lua cheia lá, pensa: ô, lua boa para namorar. Assim que a gente faz. Nem Deus lembra. Aí, essa lua tá boa para caçar tatu, viu, moço? Ó. Lua boa para caçar tatu, essa lua, viu? E a gente vai se afastando de Deus porque a gente não consegue pensar primeiro em Deus. Não que seja pecado você falar que a lua tá boa para namorar. Desde que namore certinho, né? Porque não pode ter relação sexual antes do casamento. Então, se você namora na lua cheia certinho, não tem problema. Mas se você usa a lua cheia para poder fazer coisa errada, você vai se lascar. Isso aí. Né? E tudo tem seu tempo. Deus ordenou as coisas tudo certinho. Né? Quando as coisas começam a acontecer fora de ordem, existe uma anomalia. Anomalia. O que é uma anomalia? É uma coisa que foge da natureza, do natural. Então você olha e vê, o correto é isso.
os judeus, eles até hoje, né, eles têm essa disciplina. O judeu é um povo, se eu não me engano, é um povo de todos os que existem na terra, talvez o mais disciplinado com as coisas de Deus. Né? Com as coisas de Deus. Nós que somos católicos, né, cristãos católicos, nós somos um povo muito, mas muito mal educado. Muito, muito, muito disciplinado. Né? Muito disciplinado. E isso começa na onde? Isso começa lá no berço. Isso começa no berço. Porque a gente precisa entender que o caráter de uma criança, o caráter de alguém, ele é moldado, né, até aproximadamente ali os 7 anos de idade. E aí o que acontece? Os pais não sabem, não têm acesso a essa informação, também não está nem aí, né, com a educação dos filhos, acha que educar é só pôr comida na boca e não deixar faltar nada. E aí o que acontece? Aí, ó nós onde que estamos. Não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar aqui. Nós estamos aqui, sabe por quê? Por causa do excesso. O desequilíbrio. Nós estamos aqui por causa do desequilíbrio, do excesso. Tudo que excede é pecado, é errado. Então nós provavelmente não tivemos a educação de comer na hora certa, de dormir na hora certa, de ter hora para estudar, de ter hora para brincar. Provavelmente todos nós aqui não tivemos isso. Provavelmente. E aí o que acontece? Não tem ordem, não é ordenado, e aí minha vida vira uma bagunça, porque tudo que não tem ordem é o quê? É bagunça. Se está desordenado, se está bagunçado, está sem ordem. Né? O povo judeu é um povo aplicado. Né? E eles têm, de fato, essas normas. E até hoje é assim. E uma das primeiras coisas que ele recita é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Repete isso 3 vezes ao dia. No horário certinho. Depois eu vou pesquisar certinho para me falar os horários para vocês certinho. Quais são os horários? Aonde que ele estiver, fazendo o que quer que estiver no campo ali, ó. Deu a hora, eles jogam as ferramentas no chão, recita, depois volta de novo. Porque o ser humano precisa fazer memória para não esquecer. Nós somos muito esquecidos. Esqueci. Nossa. Tinha um menino lá no início da comunidade, lá Wagner. Até hoje ele existe, né? Ele esquecia demais, gente. Mas, nossa, tudo ele esquecia. Aí a gente até brincou com ele, ia compor a música, né? Ia compor a música para ele, tocava. Ele chama Ó Esquecia, o nome da música. Porque tudo ele esquecia. E quando a gente esquece, o que acontece? Quando você esquece de alguma coisa? Preste atenção para você, preste atenção para você ver a consequência que tem quando a gente esquece de alguma coisa. Normalmente, quando a gente esquece de alguma coisa, não é só eu que sou prejudicado, tem alguém envolvido. Tem alguém envolvido. Você chega daqui para lá, esses dias eu estou saindo, lembrei das negócios que o cliente falava assim, você passa em casa e pega um negócio para levar para a Thelma. Eu saí daqui, quando eu cheguei ali, já estava no asfalto, já não sabia o que era. Voltei. Pegar. Quem é prejudicado? Ela que prometeu que ia mandar, eu, né? Fico sem palavra porque não posso pegar,
E a pessoa que está esperando lá, no mínimo 3 pessoas com banho de cada aí. Né? Então, essa prática de fazer memória que os judeus têm é uma prática louvável e deveria ser aplicada na nossa vida. Na nossa vida. A gente começa a fazer uma coisa e não termina. O que é isso? Indisciplina. Não, eu prometi para Deus que eu vou todo dia na capela a tal hora. Começa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, depois, pum, não vai mais. Por quê? Porque não tem disciplina suficiente para isso. Então, o correto, a gente diz, né, que o correto é a gente começar do início. Mas a gente sempre não começa do início, não. Tem gente que quer começar do meio, tem gente que quer começar do fim. Né? Então, primeiro, você que é recém-convertido, né, que está com toda a euforia aí de um encontro pessoal com Jesus e tal, observa, meu filho. Quantas vezes você tem pensado em Deus e durante o dia a sua mente está pensando em quê? Faça um exercício. Faça um exercício. Eu tenho certeza, se vocês fizerem um exercício, se nós fizermos um exercício de começar a pensar mais em Deus durante o dia, logo nós passamos para o segundo degrau da nossa vida espiritual. Né? Logo nós vamos passando. Porque na vida espiritual, né, alguns usam degraus, outros usam moradas, né, outro usa níveis espirituais. Por quê? Porque não é uma coisa que você chega e pum! Não. São etapas, assim como a vida também são etapas. Né? Então, o ensinamento de Deus para nós é realmente que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não sei se vocês já se apaixonaram com alguém, né? Se alguém já apaixonou com alguém mesmo, sem ficar de paixão mesmo, de 4. Vocês percebem o tanto que a gente pensa nessa pessoa. Né? O tanto que a gente pensa, isso parece o dia todo. Né? Aí você vai pensar, vai fazendo as coisas, vai comer uma coisa gostosa, lembra da pessoa. Tá num ambiente legal, tá, não, fulano podia estar comigo. Nossa, podia. Lembrei de você. Né? Então, o pensamento é a medida, né? É aquilo que vai medir o amor que você tem. Como é que você fala que ama uma coisa e nunca lembra dela? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Né? Se você diz que ama algo e dificilmente você lembra dela, você é um mentiroso. Não existe amar assim. Porque quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, né, tem o cuidado de poder estar ali sempre zelando por aquilo que ama. Cuidado. A mesma coisa se aplica com um objeto, né? Que você ganhou de sua avó, do seu avô, do seu pai, de sua mãe, ou ganhou de algum fã, né? Vamos supor que você tem um fã, um ídolo, né? Não um ídolo de adoração, mas uma pessoa que você admira, e você ganhou um objeto dessa pessoa, e aí você guarda aquilo ali com tanto carinho, tanto zelo, todo dia você vai lá dar uma olhadinha, todo dia você limpa, todo dia você olha e se emociona e vê assim, rapaz. Né? Então você começa realmente a amar aquele objeto de tal maneira que ele fica fazendo parte da sua vida integral. Todo dia você pensa naquilo. É o convite de Deus para nós, realmente, que nós amemos, né? Não só com palavras, mas com pensamento e no coração. Né? Porque primeiro eu penso e pensando eu coloco no meu coração. Não é ao inverso, né? Não é ao contrário. Primeiro eu penso,
Primeiro eu raciocino, primeiro eu faço memória, né? E é muito fácil a gente fazer memória, muito fácil, meus irmãos, a gente fazer memória das maravilhas que Deus fez. Meu Deus do céu, é muito fácil a gente fazer memória de quem é Deus, porque basta ler as Sagradas Escrituras em qualquer página, olha meus irmãos, em qualquer página das Sagradas Escrituras, é muito fácil você identificar o quanto Deus é bom, misericordioso e poderoso. Muito fácil. É por isso que Satanás tem trabalhado dia e noite, para as pessoas não lerem a Bíblia. Não lerem a Bíblia. Porque na Bíblia está contido, né, na palavra de Deus, está contido, né, realmente tudo aquilo que nós devemos fazer memória para que a gente não se esqueça de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a Igreja Católica, ela faz questão, regra, norma, obrigação, norma, todos os domingos do ano, não existe nenhum domingo do ano que não é obrigatório a gente professar a nossa fé, seguindo praticamente uma norma judaica, que era 3 vezes ao dia, mas no caso nosso, cristão católico, uma vez por semana, nós somos obrigados a professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Só que a gente professa da boca para fora. A gente não professa pensando, a gente não professa com o fundo da alma. Porque se a gente professasse a fé, com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, nós amaríamos a Deus de todo o coração, com certeza. Porque se a gente professa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, já seria suficiente. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, já seria suficiente para amar a Deus, né? Porque pelo simples motivo de Deus ser o Criador do céu e da terra, já seria motivo para amá-lo, já seria motivo suficiente para amá-lo. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que pode todas as coisas, é Ele que conduz a história de cada um de nós, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs. À medida que você vai permanecendo aqui na fazenda, né, tanto como missionário e também como acolhido, você vai percebendo que Deus vai ocupando um lugar de destaque na sua vida. E você vai ganhando resistência para enfrentar os poderes do mal. Os poderes do mal. Você vai ganhando discernimento dos espíritos para entender que certos tipos de situações na sua vida precisa ainda de uma libertação, de uma cura profunda, de um arrependimento profundo. Meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, mas eu não me arrependi de algumas coisas ainda. Por quê, meu Deus? Se é errado, se eu prejudiquei a minha família, se eu me prejudiquei, se eu prejudiquei as pessoas que eu mais amava, a minha esposa, os meus filhos, se eu prejudiquei as pessoas, se eu feri elas, se eu machuquei elas, por que que ainda eu não me arrependi? Talvez porque você ainda não fez uma meditação profunda daquilo que você fez. Porque se você fizer a meditação profunda, com certeza vai vir um arrependimento, e no arrependimento você tem a oportunidade de recomeçar a sua história. Recomeçar a sua história. Glória a Deus. Recomeçar a sua história. Não é remorso, porque remorso é que leva as pessoas a suicidar. Remorso é que leva as pessoas a ficar paradas. Remorso é remoendo, ficar pensando todo dia, toda hora. Não, meu Deus, quantas coisas erradas eu fiz na minha vida, né? Eu deixei de te amar. O motivo de eu ter deixado de te amar para poder me desfrutar de prazeres. Deixa eu falar a palavra aqui, né? Passageiros. A gente vai falar,
efêmeros, né? Mas prazeres passageiros, gente, passageiros, coisas que passam rapidamente. Nós deixamos de amar Deus, né? E uma vez deixando de amar a Deus, qual é a consequência de deixar de amar a Deus? Diga aí para mim, qual é a consequência de deixar de amar a Deus? Sabe qual é? A gente não está nem aí para as pessoas, a gente não está nem aí para pai, para mãe, para irmão, para tio, para parente, a gente não está nem aí para amigo, a gente se torna uma pessoa egoísta, achando que é dono do próprio nariz e que o mundo tem que rodar em torno de você. Você fica como se fosse o dono do mundo, a pessoa mais importante do mundo, e quem não te ama não presta, quem não fala com você é otário, é isso, é aquilo. Não, isso só dá merda, meus irmãos. Só dá complicação. Ao contrário daquela pessoa que faz o exercício, e olha a palavra que eu estou usando, meus irmãos, exercício, porque é por meio do exercício que você vai pegando o hábito de cuidar de você, de sua saúde espiritual, sobretudo, que nós estamos falando aqui. Se você tem o hábito de fazer exercício, não sei se vocês prestem atenção nisso, mas preste bastante atenção, quando você começa a fazer exercício, nos primeiros dias o corpo fica um pouco ruim, mas depois vai te fazer cada vez melhor. Você vai observando que, nossa, depois que eu comecei a fazer exercício, eu melhorei alguns aspectos da minha vida. Melhorei, estou melhorando. E à medida que você vai fazendo, você vai melhorando, à medida que você vai fazendo, vai melhorando, à medida que você vai fazendo, vai melhorando, né? E vai falando, nossa, estou bem, estou muito bem fisicamente. Estou com a saúde ótima. Então nós precisamos começar a fazer esse exercício de amar a Deus sobre todas as coisas, sobretudo com pensamento. Eu pensar em Deus, né? Pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no meio de nós, Ele caminha conosco, Ele está ao nosso lado, né? E uma das maneiras da gente fazer esse exercício, né, é pensando, mas eu só posso pensar naquilo que eu conheço. Como é que você não tem como você, meus irmãos, não tem como, não existe possibilidade de você pensar naquilo que não existe na sua cabeça. Tudo que você pensa é porque existe na sua cabeça. Ah, eu pensei, você viu, você leu, né? Ou alguém falou com você e gravou, e aí agora você lembra. Então, para mim pensar, eu preciso ler as histórias. Aí, como você não lembra da história de Jó, como você não lembra da história de Judite, de Esté, de Susana, como é que você não lembra dessas histórias? Quando você está em uma certa situação de sua vida, você lembra de São Paulo escrevendo as cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses. Você lembra da carta de Tito, você lembra da carta aos Hebreus, e vai lembrando, e lembra disso, e vai lembrando daquilo. Para cada situação, você vai fazendo memória de algo que aconteceu na Sagrada Escritura, e você vai aplicando aquilo na sua vida. Por quê? Porque deu certo com eles. Ué, que loucura é essa, meus irmãos? Que loucura é essa? Se você tem um dinheiro para investir, tem aí seus 100 milhões de reais. Você vai fazer uma pesquisa de mercado aí. Você vai investir em quê? A probabilidade de você investir numa coisa que já está dando certo para alguém e dar certo para você é grande. Desde que não tenha muita concorrência. Aí você vai se aventurar. A probabilidade da errada é grande, meu filho. Você vai se aventurar? Não. A probabilidade de dar certo, quando você aplica um método que deu certo em alguém, né, lógico, adaptando a sua realidade, é muito grande de dar certo. Por isso que a gente lê as Sagradas Escrituras. Né?
Você imagina, né? Ontem mesmo a gente partilhava. Você imagina quando São Paulo. Porque a gente tem que imaginar para a gente. Meu Deus, eu queria entender o que São Paulo diz quando. Né, a pessoa falou assim, eu queria entender quando São Paulo diz, quando ele falou assim, eu me glorio nas suas fraquezas. Basta você pensar o que aquele homem passou na vida. Se você parar para meditar na vida, esquece a frase dele, e medita na vida daquele ser humano, humilhado, apedrejado, traído, né? Segundo ele mesmo, com espinho na carne, e esse espinho na carne está relacionado a alguma fraqueza, alguma coisa terrível que ele vivia. Um espinho na carne, meus irmãos. Não sei se vocês já ficaram com espinho na carne. Alguém já furou o dedo aí com espinho e ficou de um dia para o outro. O tanto que dói. E ele pediu Deus para tirar aquele espinho. Deus falou assim, São Paulo, a tua graça, a minha graça te basta. Tira os olhos do espinho. Tira os olhos do problema. Porque independente de você ter ou não problema, independente de você estar não ou bem, independentemente da sua situação emocional, independentemente da sua saúde, independentemente da sua dor, da sua ferida, do seu problema, independente disso, eu estou contigo. E é isso que importa. É isso que importa. É isso que importa. O que importa é a presença de Deus na nossa vida. O que importa é a certeza que se Deus me escolheu, Ele não vai me abandonar. O que importa é isso. Se você vai cair, se você vai levantar, se você... Não, meu Deus, eu tenho certeza absoluta, que se um dia eu cair e não aguentar pela própria força que eu tenho me levantar, Ele me colocará de pé. Ele me colocará de pé, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso. E quando Ele diz para São Paulo, a minha graça te basta, Ele está dizendo, não se preocupe e continue fazendo o que você está fazendo. Independentemente do problema emocional, problema físico, problema, seja lá de qual natureza que você tenha. Tira os olhos do seu problema. Tira os olhos do seu problema. Ou você acha que Deus não vê que muitas vezes nós o servimos arrastados? Meu Deus! Que vergonha! Eu estou servindo a vós arrastado. Vergonha? Isso é uma virtude, meu irmão. Seguir Deus arrastado é uma virtude, porque nós não somos obrigados a seguir Deus arrastando. Eu só estou seguindo Deus arrastado porque eu o amo de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu só estou seguindo Ele arrastado porque Ele é o Senhor da minha história e eu tenho como meu Deus. Caso contrário, eu não tenho a obrigação de segui-lo porque Ele nunca me obrigou a fazer isso. Então nós temos que tirar da cabeça nossa essa condição de vítima que nós mesmos impomos para nós. Se algum dia você estiver servindo Jesus arrastado, dê glórias a Ele, porque você está provando para Ele e para todo mundo que Ele é o Senhor da tua história. Que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Ele é o Deus verdadeiro, o Deus que conduziu o povo pela mão e continua conduzindo quando necessário. Não cabe a nós julgar o método, mas cabe a nós permanecermos na presença de Deus. Cabe a nós não desistirmos, cabe a nós permanecermos. Porque na história da igreja a gente já viu muitos e muitos, milhares de santos que ficaram a vida toda, talvez arrastados, mas arrastados porque tinham a certeza absoluta que aquela condição de arrastados era por alguém que morreu por eles. Morreu por eles. Basta olhar a Madre Teresa de Calcutá, que segundo o relato, ficou 30 anos, meus irmãos, não é 30 dias não, mais da idade de algum de vocês aqui, 30 anos Madre Teresa ficou
indo ao Santíssimo Sacramento, à missa, fazendo adoração, rezando o terço, lendo o breviário, cuidando de pobre, 30 anos sem sentir nada. Sem sentir nada, sem arrepiar igual você arrepia, sem chorar igual você chora, sem ter visualização igual você tem, sem ter emoções proféticas igual nós temos. Ela ficou 30 anos arrastada. E um dia ela chegou diante do Santíssimo e falou assim: eu não preciso te sentir, porque eu sei que tu estás aí. Glória a Deus. Eu sei que tu estás aí. Eu não preciso te sentir, porque tu não és sentimento. Eu sentindo ou não sentindo, tu estás aí. Tu és o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel. O Deus que no final vai aparecer para nós face a face e nos dar a recompensa de ter lutado até o final. De ter lutado até o final. O que falta em nós? O que falta em nós é a mesma coisa que Jesus disse no Evangelho de hoje para os apóstolos: a fé. Nós somos dados à matéria, nós somos dados a pegar nas coisas. Como Tomé, eu só acredito se eu pegar. E Jesus hoje faz uma reclamação aos apóstolos que não foi capaz de expulsar um demônio que estava numa criança. E os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Sim, porque a fé de vocês ainda é pequena. Porque vocês não acreditam o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Mas eu digo para vocês uma coisa: se vocês tiverem a fé, tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se vocês já viram, eu já vi, lá na Cúria, na casa episcopal, na casa do bispo, tem um pé de mostarda lá. É menor do que um grão de arroz. Bem menor do que um grãozinho de arroz. Se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esta montanha, aquela montanha que está aqui atrás, sai daí e vai para lá, e ela te obedece. Gente, quem está falando é Jesus, e Jesus não mente. Ele não está contando historinha para poder você acreditar. Ele está falando a verdade. Eu falo assim: se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, se você tiver esta fé, você dirá para essa montanha: sai daqui, e ela vai sair. O que é a montanha? Meus irmãos, o que é a montanha? Sabe o que é a montanha? A montanha é seu vício. A montanha é um obstáculo, meus irmãos. Do outro lado da montanha, você não enxerga, é um obstáculo. O que é a montanha? É seu vício, é meu vício, é o meu pecado. O que é a montanha, se não os problemas que nós mesmos construímos? O que é a montanha? A montanha é tudo aquilo que nos impede de fazer aquilo que nós precisamos fazer diante de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, se você tiver fé, você vai dizer para essa montanha: sai em nome de Jesus. Sai da minha vida, vício desgraçado. Sai da minha vida, prostituição. Sai da minha vida, pensamento pecaminoso. Sai! E ela vai sair. É isso que Jesus está dizendo. Sai! Sai agora! E me deixa passar. Porque eu quero ir ao encontro do meu Senhor. É isso, pessoal. A fé, ela remove montanhas. E a montanha simboliza a sua dificuldade. A montanha está simbolizando aqui aquele problema seu que você não, humanamente olhando para a montanha, é impossível eu tirar ela dali. Mas Jesus está dizendo que se nós tivermos fé, nós vamos olhar para a montanha, olhar para ela e dizer: sai daí e vai para lá, porque eu quero passar. E você vai passar.
É isso que Jesus está dizendo. E ele termina o evangelho dizendo o quê? Ele termina o evangelho dizendo: e nada vos será impossível. A partir do momento que a gente manda a montanha sair, e ela sai, agora está aberto o caminho para você realizar tudo aquilo que você achava que não conseguia. Então, não tente escalar a montanha. A ordem não é escala a montanha. A ordem é dê para a montanha a ordem de sair. E ela vai sair. O Senhor Jesus, como disse para Moisés, aquele cajado na mão, toca o cajado na água, Moisés. E Moisés colocou o cajado na água e a água se abriu no meio. Não seja incrédulo como o próprio Moisés, que foi condenado. Moisés foi condenado a não entrar na terra prometida. Por quê? Nós escutamos aqui esses dias. Porque ele bateu na pedra 2 vezes. Meu Deus, que ignorância de Deus é essa? Deus falou assim: bate na pedra, Moisés, 1 vez só. Eu não preciso 2 vezes. Se eu mandei, eu sou homem para cumprir. Eu não sou como ser humano. Eu sou Deus para cumprir. Desculpa, eu não sou como um ser humano que promete e não cumpre. Se Deus falou com você, toca na pedra, toca e espera acontecer. Não fica lá como se fosse você que fosse abrir a pedra. Não depende de nós. O que depende de nós é dar a ordem. Como o profeta Ezequiel. Achei interessante o profeta Ezequiel. Que diante dos ossos ressequidos, Deus poderia muito bem ter feito o milagre sozinho. Falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Ué, eu profetizo, mas quem é que vai cumprir o que eu estou profetizando? Quem é que vai cumprir? Quem é que vai fazer a montanha sair de um lado para o outro? Quem é? É você? Não, você está dando uma ordem em nome de Jesus. Né? A orientação que nós temos é que nós devemos dar a ordem à montanha de sair. Agora, quem vai tirar ela de um lugar para outro é quem está mandando a gente falar, ué. Não é você. Do mesmo jeito Ezequiel, com os ossos ressequidos. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos ressequidos. Eu falei: tudo bem, beleza, você está mandando, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você está mandando, beleza. Ele profetizou nos ossos ressequidos. O que aconteceu? Gente, você imagina um vale de ossos, aquele vale ali embaixo ali, ó, lotado de osso que você tem que, né, andar assim, né, o pé arrastando para não ficar pisando e correr o risco de o osso quebrar e furar o pé, lotado de osso assim, de tudo quanto é, né, já está misturado uma peça com a outra, cabeça com o joelho, e a hora que o profeta Ezequiel profetizou sobre os ossos, a palavra diz que os ossos foram se reunindo. Lógico que não ia pegar o braço de um e emendar no outro. Eles foram procurando as peças uma das outras, onde está a minha cabeça, onde está, e foi grudando no outro, e depois que grudou, a carne voltou nos ossos e Deus soprou o Espírito. Quem fez tudo isso foi Deus. O profeta só profetizou. Hoje é o dia, meus irmãos. Meus irmãos, vocês não estão entendendo que hoje é o dia de dar ordem para esta montanha? Quem é que vai dar a ordem? É você. Porque é você que sabe o que você está vivendo. Em que eu vou dar a ordem? Naquilo que te atrapalha, naquilo que está te perturbando, naquilo que está tirando sua paz, naquilo que você não consegue fazer, naquilo que você não consegue executar. Está na hora de dar uma ordem para essa circunstância. Porque quem vai fazer é Deus, meus irmãos. Não somos nós. Ele só está dizendo para nós: tenha fé e mande. Tenha fé e ordene. Pronto. E
aí a conversa comigo. Aí se você olha para a montanha e começa, será? Então é melhor nem dar ordem. É melhor nem dar essa ordem. Mulher, ficar quieta no seu canto e pedir a Deus a graça e o dom da fé. Que Deus aumente a nossa fé no dia de hoje. Aumente a nossa fé. Para que a gente possa realmente dar ordem a estas montanhas que têm se levantado na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus as nossas